A casa do Senhor. Vamos falar de novo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos alegres porque nós estamos no melhor lugar do mundo, porque aqui nós estamos reunidos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está aqui, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos o carinho de tudo aquilo que aconteceu ontem aqui. Eu sei que foram 3 horas e 15 minutos de culto, mas foi um momento maravilhoso na nossa vida. Eu quero agradecer o carinho que esta igreja recebeu, a primeira igreja batista de Ouro Branco aqui também. Os irmãos se sentiram muito acolhidos, muito abraçados por vocês. Eles chegaram lá em Ouro Branco 4 horas da manhã. Então os irmãos imaginem, tinham irmãos ali que tinham que estar agora dirigindo o culto às 10 horas. Que Deus fortaleça e anime aqueles corações, dando vigor físico, porque não é fácil, né? Mas eles vieram aqui com muito carinho, com muito amor também. Somos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito na vida desta igreja. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Aqui está um texto que nós chamamos de hino cristológico, onde Paulo fala de quem é Cristo no centro de todas as coisas e Cristo como um exemplo maior de líder servo. E neste momento eu quero ler com os irmãos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, que nos ensina assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, é com temor e tremor que estamos diante da tua santa palavra, na certeza, ó Deus, de que quando a tua palavra é lida, quando a tua palavra é explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, para que possamos não só aprender essas lições para a nossa vida cristã, mas principalmente praticá-las. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que a glória, a honra, o domínio e o poder sejam dados tão somente a Cristo, o Senhor de nossas vidas. E é neste nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Nesta manhã em que nós estamos comemorando no meio batista o dia do pastor, eu quero pensar com os irmãos por alguns minutos como ser um líder servo. Como ser uma líder serva. Meus irmãos, ser servo, ser serva requer uma mudança na maneira de pensar. Ser servo, ser serva é ter uma mudança de atitude. E para nós entendermos isso, nós temos que guardar na nossa mente que Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que fazemos do que naquilo que fazemos. Deu para entender? Eu vou repetir. Deus está mais interessado no porquê daquilo que fazemos do que propriamente naquilo que nós fazemos. O que significa isso? Que atitudes contam mais que realizações. Vamos falar juntos? Atitudes contam mais que realizações. É naquilo que aconteceu com o rei Amazias.
Você pode ler depois, lá em 2 Crônicas 25:2, no Antigo Testamento, que diz que esse homem chamado Amazias, ele perdeu o favor de Deus, sabe por quê? O texto é claro, ele fez o que era justo aos olhos de Deus, mas não fez de todo o coração. Está lá. 2 Crônicas 25:2, Amazias fez o que era justo, ou seja, fez a sua tarefa, fez o seu trabalho. Aos olhos de Deus, ele cumpriu sua obrigação. Mas o problema de Amazias é que ele não fez de todo o coração. Meus queridos, Deus não quer de nós ativismo. Deus quer de nós sentimento naquilo que nós fazemos. Portanto, quais são as lições que nós podemos tirar à luz de Jesus, que é o nosso sumo pastor? Lições que eu pude tirar para mim como pastor, nesses 22 anos de ministério cristão, batista, como pastor que ama a palavra do Senhor. Ser um líder, não só líder, mas principalmente servo. Por isso Paulo nos dá aqui o maior exemplo de líder servo. Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o bom pastor, o sumo pastor. Algumas lições rápidas que nós podemos tirar da pessoa de Jesus Cristo para as nossas vidas. E o meu desejo, assim como Deus falou ao meu coração, que eu e você possamos entender que Deus nos chamou para sermos líder servo para esta geração. Primeira lição, eu aprendo aqui que um líder servo é aquele que pensa mais nos outros do que em si mesmo. Vamos falar juntos? O líder servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Veja o que Paulo disse no versículo 3. Filipenses 2:3, ele diz o quê? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Meus irmãos, Paulo estava falando aqui que Jesus nos ensinou que o servo concentra-se mais nas outras pessoas do que em si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui, que Jesus, como verdadeiro servo, líder servo, ele está nos ensinando que o servo, ele não pensa menos de si, mas ele pensa menos em si. Eu vou repetir. O que Jesus nos ensina por meio de Paulo, que o servo verdadeiro, o líder servo, uma líder serva, é aquela pessoa que não pensa menos de si, mas pensa menos em si. Então isso nos revela que o servo e uma serva são pessoas abnegadas. O servo é aquele que não fica preso em suas necessidades, mas nas necessidades dos outros. E notem, meus irmãos, que o texto é muito claro em dizer que Jesus se esvaziou. E ele se esvaziou de quê? De si mesmo. Se você vê no versículo 7, diz que ele não só esvaziou de si mesmo, mas ele tomou a forma de quê? De servo. Meus irmãos, Jesus era, é e sempre será Deus. Então ele se esvaziou e ele se tornou servo para poder nos ensinar o que é ser um líder servo. Isso me fez pensar quando foi a última vez que nos esvaziamos de nós mesmos em benefício de alguém. Porque um servo, ele não pode estar cheio de si mesmo. E infelizmente grande parte do serviço que nós prestamos às vezes é por causa própria. Vamos ser sinceros nessa manhã. Muitas vezes quando nós servimos é para que os outros gostem de nós, é para sermos admirados, é para sermos alguém que consiga alcançar o seu objetivo. Só que, meus irmãos, isso é manipulação, isso nunca será ministério servil. O verdadeiro servo, a verdadeira serva, não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus os use para o propósito dele. Não é Deus que trabalha para fazer aquilo que queremos, nós é que temos que fazer o que Deus quer. E às vezes nós ficamos inconformados quando alguém se aproveita de nós e depois nos descarta como objeto sem valor. Você já se sentiu assim alguma vez? Você se dedicou tanto, fez tantas coisas, você trabalhou tanto, você fez o melhor que você podia e de repente você foi trocado por outra pessoa e você nem esperava. E as pessoas te trataram como algo descartável. Você já passou por momentos assim? Principalmente se essa situação acontece dentro de uma igreja. Aí a pessoa se sente humilhada,
a pessoa fala, puxa vida, quanto tempo que eu trabalhei nessa igreja, quanto que eu me envolvi, quanto eu cantei, quanto eu preguei, quanto eu pude limpar as teias de aranha da igreja. Olha, eu fiz tanta coisa com excelência neste lugar. Olha, eu era bom demais para ser pouco reconhecido. Eu não poderia ter sido descartado da forma que eu fui. Irmãos, sejamos honestos conosco mesmo. A gente não se sente assim quando isso acontece no nosso meio. Só que ser abnegado é uma qualidade extremamente rara. Porque pensar como servo, irmãos, é muito difícil. Pensar como servo é entrar em choque com o nosso principal problema, que é ser egoísta. Porque nós normalmente pensamos na nossa honra. Nós normalmente pensamos na nossa dedicação. Pensamos em tudo que fizemos para depois não sermos reconhecidos. E isso nos causa muito mal-estar. E aí ficamos indignados quando as pessoas nos descartam. Mas aqui está a questão. Nós não servimos para ter retorno, nós não servimos para ter reconhecimento. Meus irmãos, nós servimos porque amamos o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor da obra. Por isso Jesus é o nosso exemplo maior. E nós temos que servir como Jesus serviu, que mesmo sendo Deus, o Todo-Poderoso Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele serviu. Jesus, irmãos, não foi valorizado pelas pessoas. De João capítulo 1, que Ele veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. As pessoas zombaram de Jesus, as pessoas cuspiram em Jesus, as pessoas esbofetearam Jesus, e mesmo assim, Jesus nos ensinou a amar, até mesmo quem o feriu. Vejam que na cruz Ele pôde gritar, Pai, jogue um raio na cabeça deles e parta-os ao meio. Foi isso que Ele disse. Machucado, cansado, ensanguentado. Ele estava ali realmente um flagelo. E de repente ele olha para o Pai e fala, Pai, imagine só na crucificação, alguém que morria mais por asfixia do que propriamente pelo sangue, porque ficava com os pulmões contraídos. Ele tinha que forçar os pés pregados naquela maldita cruz. Ele tinha que respirar e ter um fôlego para dizer alguma coisa. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, isso para mim é prova de amor, amor incondicional. Jesus nos ensinou a amar, sendo humilhado pelas pessoas, sendo desvalorizado pelas pessoas. Ele nos ensinou a amar mesmo assim, a caminhar mais uma milha, como diz Mateus 5,41. Por isso que eu vejo esta primeira lição. Jesus nos ensina isso, a amar os outros, a pensar nos outros mais do que a nós mesmos. Será que nós temos feito isso? Esta é a primeira lição para um pastor, para um líder servo, para um crente em Jesus Cristo. Segunda lição, nós temos que aprender também o que Paulo está dizendo, que o líder servo, à luz de Jesus Cristo, pensa como administrador e não como proprietário. Vamos falar juntos? O líder servo pensa como administrador e não como proprietário. Veja o que diz o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Alguém tem outra expressão na sua Bíblia para essa palavra usurpação? Considerou. Calma, gente, um de cada vez. Usurpação. Considerou. Aqui está a palavra grega arpagmos. Você não precisa gravar essa palavra. Arpagmos significa agir pelo poder. Arpagmos quer dizer desejo de exercer o poder. Então, quando diz que ele não teve por usurpação, ou seja, ele não teve o desejo pelo poder. Gente, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu vim a este mundo, eu quero respeito de vocês. Jesus não agiu assim. Porque o texto fala que ele não teve por usurpação ser igual a quem? A Deus. Mas ele não era Deus? Ele não tinha direito de dizer que ele era Deus? Mas ele não teve esse desejo de exercer o poder. Mas o que ele fez então? O verso 7 responde. Mas ao invés de exercer o poder que ele tinha direito, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Eu acho incrível que essa análise de Paulo aqui é uma análise sobre Jesus, mostrando que Jesus
era 100% Deus enquanto aqui viveu, como também 100% homem. Porque Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. E como homem, ele foi um administrador. Como homem, Jesus foi um servo. E notem, meus irmãos, que a Bíblia mostra que o administrador sempre era um servo encarregado de gerenciar uma propriedade. Lembram de José lá no Egito? José foi esse tipo de servo quando ele foi prisioneiro lá no Egito. E ele foi um homem abençoado por Deus. O que nós temos que lembrar é que o serviço e a administração sempre caminham juntos. Vamos falar juntos? O serviço e a administração sempre caminham juntos. E aqui nós precisamos entender que tudo que nós possuímos aqui nesta vida não nos pertence. Você acha que o carro que você tem é seu? Não. Você acha que a roupa que você está vestindo é sua? Também não é. A casa que você mora, as propriedades que você tem, é seu? Não, jamais. Nós somos apenas administradores. Quem é o dono de tudo que nós temos? É Deus. Deus é o Senhor da glória. É por isso que o salmista diz no Salmo 24:1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, aqui essa questão mexe com muita gente, Edivaldo. Sabe por quê? É Delto. Falei Edivaldo, né? Ah, é outro, né? Exatamente. Sabe por quê? Gente, eu vou passar muito mico por enquanto, tá? Até gravar o nome de todo mundo. Eu vou chamar Maria, de Helena e por aí vai. Mas devagarinho eu vou aprendendo, né? Mas sabe por que mexe com muita gente? Porque o verdadeiro servo precisa estar resolvido aqui dentro e com Deus com a questão do dinheiro. Sabe por quê? Jesus disse lá em Lucas 16, versículo 13, que não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Viver para Deus é não ficar preso ao dinheiro. Exemplo disso é quando nós usamos o dinheiro na obra de Deus. E quem sabe, hajam pessoas aqui que pensam de uma forma completamente equivocada. Há pessoas que enxergam o dinheiro na igreja como gasto e não como investimento. A gente acabou de cantar agora: no serviço do meu rei eu sou feliz. Aí depois diz: quanto tenho no serviço, eu acho que poderia ser modificada essa letra. Quanto tenho no serviço, investirei. Não há gasto no reino de Deus, é investimento. Meus irmãos, muitas pessoas se esquecem de que a igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Isso não está no nosso estatuto? Então a igreja existe para o quê? Ter muito saldo em conta? Não. A igreja não existe para guardar dinheiro. A igreja não existe para fazer reserva de dinheiro. A igreja não existe para aplicar dinheiro e lucrar mais. Isso não é ser igreja. Igreja para mim não é ser banco. Banco que guarda dinheiro, banco que faz o dinheiro multiplicar. Igreja para mim não é lugar de dinheiro ficar estocado. Igreja para mim é o lugar de exaltar, glorificar o nome de Jesus Cristo. É o lugar de transformação de vidas. É o lugar onde Deus trabalha, cura, restaura, revigora. É o lugar onde nós experimentamos o extraordinário de Deus. É por isso que quando pensamos em igreja, nós compreendemos tudo que entra no caixa da igreja é para a glória do Senhor, é para a proclamação do nome de Jesus, é para investir no reino de Deus. Não manter dinheiro e dizer que tem muitos recursos em caixa. É você investir no templo, é investir naquilo que precisa para o culto, é investir no ministério, investir em jovens, adolescentes, idosos, investir, irmãos, em evangelização, em missões. Eu fiquei emocionado quando eu vi os irmãos levantando alvo de missões. Irmãos, que coisa linda, foram mais de 30 mil, não é isso? De missões, trabalhados, irmãos lutaram. Isso tudo é investimento no reino, nunca será gasto. Meus irmãos, o que temos que lembrar é que viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos totalmente diferentes. E aqui cabe uma pergunta: qual deles nós temos escolhido, Deus ou dinheiro? Porque o materialismo é responsável por desviar pessoas do serviço de Deus mais do que qualquer coisa nesta vida. Quantas pessoas abandonam a igreja, a fé, por causa do dinheiro, começam a trabalhar demais, começam a ter muitas riquezas, e essas riquezas estão afastando essa pessoa de Jesus Cristo. Só que Jesus é o nosso mestre, e se Ele é o nosso mestre, o dinheiro é que vai nos servir. Mas quando o dinheiro é nosso mestre, nós seremos escravos dele. E é bom entender
que riqueza não é pecado, mas deixar a riqueza, deixar fazer com que ela molde as nossas vidas, fazer com que o dinheiro transforme os nossos projetos, fazer com que o dinheiro direcione a nossa vida, isto é pecado. O dinheiro, ele precisa ser usado para a glória de Deus, e isso não é pecado. O servo de Deus se preocupa mais com o seu ministério e não com o dinheiro em si. E a Bíblia, irmãos, é extremamente clara ao nos dizer que Deus usa o dinheiro para saber se somos servos fiéis ou não. E Jesus falou sobre isso. E eu acho interessante que quando você estuda o Novo Testamento, você descobre que Jesus fala mais sobre dinheiro do que céu e inferno. Pesquisem para vocês verem. Jesus fala muito mais sobre bens, riquezas, do que propriamente sobre o céu e sobre o inferno. É por isso que a forma que gerenciamos o nosso dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus tem para derramar sobre nossas vidas. Veja o que diz na sua Bíblia, Lucas, capítulo 16, verso 10 e o verso 11. Leiam comigo, por gentileza. Lucas 16, 10 e 11. Diz o que ali? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Tem pessoas que passam anos na igreja, anos, são abençoadas por Deus, escutam a palavra de Deus, Deus tem feito maravilhas na vida dela, e ela nunca consegue ser fiel ao Senhor com seus recursos financeiros. E sabe qual é a desculpa? Ah, pastor, quando eu ganhar mais eu vou ser fiel. Eu estou ganhando tão pouco, pastor, não está dando para pagar minhas contas. Isso é por engano. Sabe por quê? Porque se a pessoa não consegue ser fiel no pouco, ela jamais será fiel no muito. Ontem estava aqui presente um dono de uma rede de concessionária da Volkswagen, José William Noel. Ele veio aqui nos prestigiar. Fiquei muito surpreso com a presença dele aqui. E eu lembrei do meu primeiro salário que eu recebi como office boy. Eu lembro que lá na concessionária Volkswagen de Nova Friburgo, eles chamavam de office boy. Eu falei, mas por que boi? Não é boy, é menino? Eu falei, não, boi, porque você é tocado por todo mundo, né? Todo mundo manda você ir lá pagar a conta no banco. Quando chegava a hora de eu ir ao banco, os mecânicos, os faxineiros, todo mundo vinha aí, faz esse depósito para mim, faz esse depósito para mim. E eu saía com um saco cheio de coisa para fazer mais do funcionário do que propriamente da empresa. Então ele falava, você é o novo office boy. E aí eu fui, trabalhando lá. E eu lembro muito bem que quando eu recebi meu primeiro salário, que alegria! Eu peguei aquela máquina Olivetti, lembra daquela máquina Olivetti? Que tinha aquele carrinho desse tamanho, você colocava o papel ali, né? E eu botei um envelope do dízimo, coloquei bonitinho, arrumei e fui ali digitando, né? O valor do meu dízimo. Eu queria datilografado, porque minha letra é horrorosa. Da minha esposa é maravilhosa. A minha já estava ali sendo profetizado que eu ia gostar do hebraico, né? Por isso que eu gosto da aula de hebraico, né? Ninguém entende nada que eu escrevo. E de repente eu coloquei ali, fui lá feliz, eu não vi a hora de começar a cantar a música para entregar o dízimo. E nada de chamar, e nada de chamar. E de repente começou a música do dízimo. É agora. Aquilo para mim foi um motivo de alegria, de emoção. Faltou pouco tocar a música da vitória da Ayrton Senna. Porque é o que eu queria mais ouvir naquele momento. Porque eu estava grato a Deus por ter tido saúde, ter tido um emprego e poder depositar no altar do Senhor o dízimo. E lá tinha uma mesa grande, em memória de mim, não sei se tem ainda hoje, né? E ali tinha aquelas flechinhas para colocar o envelope. E aí aquela fila, e quando chegou minha vez eu coloquei o envelope. Eu não sei o que aconteceu, que o envelope passou direto e passou lá atrás. E foi para o lado de fora, perto do pastor. Aí eu olhei assim para ele, peguei o envelope novo, ele me deu, olhou assim, mas que bonito, irmão Wellington. Eu falei assim, obrigado, né? Tudo bonitinho, coloquei no envelope, né? Mas os próximos meses eu não tinha condições de ficar digitando, nem fazendo tudo na mão mesmo, né? E graças a Deus que o tesoureiro lá sabia fazer uma boa exegese e entender minha letra. Mas o que me chama a atenção é que em todos os 10 anos que eu trabalhei ali, eu sempre tive o privilégio e a alegria de devolver, mesmo pouco do salário, mas devolver ao Senhor, porque aquilo pertence a Deus. Mas o infiel, ele sempre vai dizer, mas esse mês eu tive imprevisto, eu tive um problema. Gente, imprevisto a gente vai ter sempre. Mas Deus, Ele não tem culpa se a gente não sabe administrar. E não estamos preparados para os imprevistos. Quantas pessoas às vezes querem demonizar o cartão de crédito? Pastor, deve ter um demônio no meu cartão de crédito. Tem alguma coisa aqui, pastor. Olha quanta coisa que eu comprei. Ah, não, o demônio não está bem no cartão de crédito, não. Pastor, a minha esposa gasta demais. Então vocês têm que sentar e planejar. Quanto nós vamos gastar de gasolina? Quanto nós vamos gastar naquilo outro? Ou seja, precisa ter planejamento. Porque Deus não tem culpa se você faz dívida. Ele é Senhor. Se você ganhar 10 mil, vai fazer dívida de 20 mil.
Se você ganhar 20 mil, mas eu ganho muito pouco, você vai fazer dívida de 30, 40 mil, querendo viver outro nível. As pessoas querem reclamar e sempre dão uma desculpa. E dia após dia se tornam escravos dessa rotina infernal. Nunca vão conseguir ser fiéis, porque sempre terá um imprevisto. Pastor, eu não concordo. Eu não concordo porque eu acho que não deveria ter essas flores aqui na frente da igreja. Eu não dou o meu dízimo para isso. Seu dízimo? Tem coisa errada aí. O dízimo é nosso. O dízimo pertence a quem? Pastor, o Edson começou com o pé esquerdo, primeiro dia do ministério, pregando sobre dízimo. Não, gente, eu estou falando sobre líder servo, porque eu tive que aprender isso com o Senhor. Porque Deus, Ele quer que nós o amemos, independente do que nós podemos possuir. O verdadeiro servo é administrador e não proprietário. Eu não sou dono de nada, Deus é dono, eu sou apenas administrador. Meus irmãos, o servo sabe que tudo que possui é do seu Senhor. E Jesus era, é e sempre será Deus, mas mesmo sendo Deus, mesmo sendo proprietário do universo, Ele não agiu como tal, mas diz o texto que Ele se esvaziou, e Ele nos ensinou que o servo precisa se esvaziar, o servo precisa ser administrador. Jesus nos ensinou que o servo vive com os olhos no seu Senhor, que o servo precisa demonstrar que ele sabe administrar bem aquilo que Deus lhe concedeu. Deus te deu saúde. E aí, será que nós temos administrado bem a saúde do nosso corpo? Ah, pastor, aquela picanha com aquela gordurinha maravilhosa. Eu amo demais comer, pastor, tudo bem, mas a comida vai fazer o seu corpo ter transformações. Nós erramos nisso, ou seja, não estamos administrando o próprio corpo. E o corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Eu falei com o irmão uma vez, o pecado não é a gula, é engula. E ver aquela comida de ontem, que coisa gostosa, né? Aquele macarrão, com aquele queijinho, com aquele molho. Vamos parar por aqui, né? Estava bom demais. Mas o problema é o quê? Saber administrar, saber ter equilíbrio. Irmão, Jesus foi um líder servo, porque como proprietário, Ele foi um administrador nesta terra. Ele não teve por usurpação, Ele não desejou exercer o poder de querer ser Deus, mas Ele foi um servo, e Ele é o nosso maior exemplo. E a minha oração é que eu e você, à luz da palavra de Deus, possamos ser também este líder servo, administradores de tudo aquilo que nós possuímos, e possamos administrar com fidelidade, com amor, e tenha certeza, Deus fará a bênção chegar na nossa vida. Ele cuida, Ele faz multiplicar, Ele faz do nada brotar o tudo, porque Ele é Deus. Mas agora uma terceira e última lição para fechar. O líder servo edifica também a sua identidade em seu Senhor. E no nosso caso, quem é o nosso Senhor? É Cristo. Quando você trabalha numa empresa, normalmente você não diz, eu trabalho numa multinacional da Gerdau. Você enche a boca, né? Você bate no peito. Onde você trabalha? Eu trabalho na rede McDonald's. A pessoa gosta de dizer aonde ela trabalha. Ou seja, ela sempre vai dizer o quanto ela está feliz. Se você é uma pessoa que está trabalhando e está criticando sempre a sua empresa e seu patrão, então sai de lá. Não tem necessidade de você ficar no lugar que você não veste a camisa, que você não tem prazer de estar ali. Mas o líder servo é aquele que tem uma identidade, e todos nós temos uma identidade. Você tem que fazer documentos, você precisa abrir contas, comprar um carro, comprar alguma coisa, sempre vão pedir seu CPF, sua identidade. E na vida cristã nós temos uma identidade, e a nossa identidade é quem? É Cristo. E veja o que diz o verso 8, Paulo falou, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo que obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Irmãos, Jesus como bom pastor se esvaziou ao se tornar humano. E não foi só essa humilhação que Deus em Cristo Jesus passou, não. Paulo, ele disse aqui que Jesus se humilhou a si mesmo. Ou seja, o servo não precisa provar o seu valor. O servo não faz nada para se aparecer. O que precisa aparecer na vida do servo é quem é o seu Senhor. Aonde você trabalha? Na empresa tal, você trabalha naquela empresa, eu conheço o dono. Ou seja, a função do servo é jogar o holofote para quem? Para o seu Senhor. Então eu e você, como crentes em Jesus, jogamos o nosso holofote na pessoa e na obra de Cristo. Ele é o Senhor. E qual é essa identidade que nós temos tido?
Quantas vezes nós nos parecemos mais agentes secretos de Jesus? Eu lembro bem na escola, quando eu fui fazer uma prova, eu sempre gostava de entregar aquele folheto verdinho. Eu não sei se vocês lembram, que era A Solução é Jesus Cristo. Foi uma época de uma campanha de missões nacionais, que foi maravilhoso aquele folheto, falando da vida de Jesus, quem ele era, um líder servo. E eu lembro que a minha professora de português, ela não acreditava em Deus. E aí o que eu fiz? Eu peguei no final da prova, fiz um envelopinho, colei. Isso é coisa que se faz na prova, né? E eu joguei o folheto ali e entreguei a prova para ela. No dia que ela foi me entregar a prova, está lá na turma, de repente ela: quem é o Wellington? Aí eu: ixi. Você sabia que aquilo que você fez é ilegal? Você rasurou uma prova, você podia ter levado 0? Aí eu abaixei a cabeça assim: desculpa, professora. Era só você ter me entregado nas minhas mãos, meu filho. Não precisava ter colado na prova. Mas você foi bem na prova. Parabéns. Mas não faça mais isso. Aí eu: tudo bem, professor, desculpa. Mas eu li esse folheto. Que mensagem linda. Eu nunca tinha entendido bem por que falam tanto de Jesus e nunca quis saber também. Mas esse folheto tocou no meu coração. Eu queria que você desse uma palavra para a sala a respeito desse folheto. E eu comecei a falar. Dali nasceu um trabalho evangelístico naquela escola, todo dia na hora do intervalo. A diretora da escola permitiu a gente fazer, na hora do recreio, um mini culto em que as pessoas vinham. Dali saiu pessoas que eram vocacionadas e hoje estão pastoreando, missionários. Tudo na hora do intervalo de uma aula, por uma professora que não cria em Deus. E ela permitiu utilizar aquele período para poder falar de Jesus Cristo. E aquela escola depois oficializou um período na escola para ter momentos de cânticos de adoração ao nome de Jesus Cristo. Olha só que coisa. Meus irmãos, eu tinha alegria de falar que eu amava Jesus Cristo, até que um dia a perseguição começou, como foi estudado hoje ali de manhã na escola dominical. Um garoto que chegou e falou assim: fala, Beato Salu. Eu: Beato Salu? Que negócio é esse? Eu não sabia, eu não via a novela. Até que eu descobri que era da novela Roque Santeiro. E o meu apelido, até terminar o ensino fundamental, foi Beato Salu. Agora eu pergunto aos irmãos, todo mundo rindo da minha cara, as pessoas me chamando de Beato Salu. Eu fiquei apático, eu fiquei triste, puxa, perdi as amizades? Pelo contrário, aquilo me motivou mais a falar de Jesus. Sabe por quê? Porque a minha identidade está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Ele se entregou por nós. Então nós temos que ter o prazer de falar: Senhor, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um pequeno Cristo. Cristão é isso, um pequeno Cristo. Meus queridos irmãos, eu vejo pessoas que estão querendo ter destaque para ser líder, mas na verdade, nós como líderes, nós como servo de Cristo, temos que dar todo o destaque ao autor da nossa fé, aquele que se entregou por nós numa cruz e nos concedeu algo impagável. Ninguém teria dinheiro no mundo para pagar pela salvação da alma, e Jesus pagou e foi preço de sangue. É por isso que a nossa identidade sempre estará em Cristo, o Senhor absoluto da nossa história. A identidade que nós temos é Cristo, e nós temos que ter prazer de dizer: eu amo a Jesus Cristo. Então, se a minha identidade é Cristo, qual o exemplo Cristo nos deixou? Vamos ver João 13, verso 3 e 4. Olha o que diz ali Jesus, naqueles momentos finais de instrução para os seus discípulos, antes de enfrentar a cruz. Enfrentar a cruz por amor a mim e a você. João 13, verso 3 e 4 diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e mais, que ele havia saído de Deus, e ele ia de novo para Deus, levantou-se da ceia e fez o quê? Tirou suas vestes, tomou uma toalha e cingiu-se. Meus irmãos, eu pergunto, Jesus sabia qual era a sua identidade? Sabia ou não? Ele era Deus. Mas agora, Jesus vai se despir. Jesus agora vai se humilhar. Jesus agora vai colocar praticamente o seu corpo à exposição, ficar na posição de um escravo, de um servo, porque
somente servo fazia aquilo. Naquela época, naquele contexto do Oriente Médio, a mesa tinha mais ou menos essa altura aqui, e a pessoa tinha que sentar e jogar os pés para o lado e ficar encostado à mesa. E o escravo vinha, ajoelhava e começava a lavar os pés de quem estava à mesa. Vocês conseguem imaginar um serviço de escravo, um serviço humilhante, um serviço de alguém que está limpando, tirando as poeiras do pé daquele que viajou e chegou naquela casa e foi recebido? Eu pergunto aos irmãos, aquele serviço, por um acaso, afetou a identidade de Jesus? Não afetou. Jesus sabia quem ele era, ele sabia que ele era Senhor. Só que ele ali agiu como um líder servo. E é tanto que quando ele começa a lavar os pés, Pedro naquela hora falou: Senhor, por favor, Senhor, você está me deixando constrangido. Isso não é função de um homem como o Senhor. O Senhor é o Messias, o Senhor eu creio que é o Filho de Deus. Não faz isso, Jesus. A gente está 3 anos contigo, para o Senhor agora agir assim, como um empregado. E o que Jesus falou com Pedro? Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo no meu reino, comigo, no meu ministério. Foi aí que Pedro falou que, se é assim, Senhor, me lava o corpo todo. Começa da cabeça até os pés. Pode me lavar por completo. Pedro era assim, sempre sanguíneo, sempre explosivo. Meus irmãos, eu olho Jesus aqui lavando os pés dos discípulos e sabendo que todos aqueles ali, dali a alguns momentos, iam o quê? Abandoná-lo. Judas iria traí-lo, porque Jesus lavou os pés de Judas. Tem gente que fala que não lavou. Jesus lavou os pés dos discípulos, de forma humilhante. Ele estava dizendo o seguinte: se eu como Senhor estou fazendo isso, vocês também precisam fazer isso. Eu pergunto, você está disposto a lavar os pés da pessoa que está aí do seu lado? Dá uma olhadinha para o pé dele, para dela assim, né? Pastor, não sei não, esse sapato muito fechado aí. Eu vou perguntar primeiro, tem chulé? Não dá não, pastor. Da minha esposa talvez eu lave, né? Mas daquele irmão ali eu não conheço muito bem. Vai que ele tem frieira no dedo, né? Micose. Eu posso lavar com luva? Você não vê Jesus perguntando isso. Jesus simplesmente abaixou, lavou, porque ele foi um exemplo. E se ele foi um exemplo, aquilo não afetou sua identidade. É por isso que a nossa identidade está em Cristo. E se Cristo, como Deus, fez o que fez, por que nós não podemos fazer isso também? Por que nós não podemos servir aos nossos irmãos? Por que nós não queremos viver uma vida de humildade, de amor? Se humilhar, abençoar a vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com a aparência, e pessoas inseguras temem a exposição de suas fraquezas, sabiam disso? Elas querem se esconder nessa camada chamada orgulho, pretensão. Quanto mais insegura a pessoa for, mais ela vai desejar que as pessoas sirvam elas, mais ela vai desejar ser aprovada. Quanto mais a pessoa for insegura, mais ela vai desejar aplausos. Meus irmãos, quando a nossa identidade está em Cristo, nós teremos menos expectativas de ser aceito pelas pessoas. Nós não temos que nos preocupar o que elas vão dizer de nós. Nós temos que nos preocupar é quem nós somos diante do nosso Senhor. O que Jesus pensa a nosso respeito. Se Ele está feliz comigo, todo mundo pode falar o que quiser. O importante é que eu falo como Jó: o meu Redentor está vivo. Eu estou agradando o coração do meu Redentor. O servo, ele não necessita cobrir paredes com placas, com troféus, para expor o seu valor. O servo, ele não insiste em ser tratado pelos seus títulos. Uma vez eu fui apresentar no Seminário do Sul uma pessoa que foi dar uma palestra para a gente, e naquele momento eu chamei: pastor fulano de tal, seja bem-vindo. Ele pegou o microfone: pastor não, doutor fulano de tal. E eu naquele momento não quis mais nem ouvir a palestra dele. Eu sentei porque eu era obrigado a estar ali, que eu estava como secretário executivo do CADES, Centro Acadêmico Dr. Shepa. E naquele exato momento acabou, eu não conseguia ouvir mais o que ele falava. Ele fez questão de ser chamado de doutor. Podia ser PhD, nós somos servos. Foi isso que eu aprendi com o Dr. Russell Shedd. Quando ensinaram lá no seminário a respeito do currículo dele, eu fiquei: gente, esse homem vai vir aqui, que coisa linda, eu quero ouvir falar, né, da boca dele, quero ouvi-lo falar a respeito de tudo que ele sabe sobre teologia. Aquele homem então foi apresentado, ficaram falando tanta coisa a respeito do Dr. Russell Shedd, e quando ele pegou a palavra, ele olhou para o seminarista, deu um abraço: meu filho, era só ter falado servo de Jesus Cristo, pastor Russell Shedd, mais nada, o restante não importa. Aquilo marcou meu coração. Títulos não fazem pessoas.
Se vocês olharem Tiago, capítulo 1, verso 1, quem foi Tiago, irmãos, na Bíblia? Irmão de Jesus Cristo. Porque ele era filho de Maria com José. Tiago, sim. Jesus só foi filho de Maria. Mas Tiago era filho de José com Maria. Isso é claro, você vê nos anais das histórias. E você encontra aqui Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago começa a descrever o quê? Tiago, irmão do excelso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por favor, me respeitem. O que diz Tiago 1:1? Tiago, servo de Jesus Cristo. Só servo e nada mais. É por isso que nós temos que rever que tipo de identidade nós temos mostrado para o mundo. O mundo tem visto em nós nossas capacidades acadêmicas, nossas conquistas, nossos projetos excelentes de administração pessoal. O mundo tem visto em nós tudo aquilo que nós conseguimos alcançar até hoje, ou o mundo tem visto em nós a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo que quanto mais próximos estivermos de Jesus, menos precisaremos nos autopromover. Vamos falar juntos? Quanto mais próximos estivermos de Jesus, menos precisaremos nos autopromover. O ministério numa igreja pastoral não é uma autopromoção. Você é o novo pastor pela graça de Jesus, mas eu sou servo. O ministério dado pelo Senhor Jesus é uma oportunidade para servir, para promover Cristo e não a mim. Servir é a mais alta função na vida de um cristão. Vamos repetir isso? Servir é a mais alta função na vida de um cristão, porque Cristo é a nossa identidade. Aí, se Cristo é a nossa identidade, a gente entende o verso 10 e o 11. Vamos falar? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Holofote para Ele, glória para Ele, hoje e para todos sempre. A minha oração, que nesta manhã do dia do pastor, os pastores possam ter esse sentimento que houve em Cristo, que Cristo cresça e que nós diminuamos, para que a nossa vida seja um instrumento, para que todos se curvem diante do autor e consumador da nossa fé. A Ele seja a glória, o domínio, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos orar. Talvez você goste de trabalhar na obra de Deus, mas você está magoado, você está chateado. Talvez você se afastou. E quem sabe você não se afastou justamente porque não reconheceram o seu trabalho. Ou talvez não valorizaram tudo aquilo que você fez na obra do Senhor. Pense que tudo que você fez não foi para receber aplausos, foi para que o Senhor da glória, aquele que se entregou por você, aquele que foi um exemplo de líder servo, pudesse ser honrado pela sua vida, pela nossa vida. Um líder servo é aquele que vive conforme Cristo viveu. E quem sabe hoje você está aqui nesta manhã e você está passando por tantos problemas e justamente porque você ainda não conseguiu vestir-se da humildade que Cristo nos oferece, de considerar o próximo superior a si mesmo, não pensar menos de você, mas menos em você, ter uma identidade, e essa identidade te trará orgulho em dizer para todos: eu sou de Jesus, aleluia. Eu quero orar por você nesta manhã. Deus está te chamando para exercer o ministério. Deus está te chamando para ser fiel com seus bens a Ele. Deus está te chamando para que você lá no seu serviço fale de Jesus. Para aquelas pessoas que são difíceis, mas você precisa amá-las. Você precisa refletir como espelho a glória do Senhor para elas. Deus está te chamando para que você possa, a partir de hoje, colocar a sua família no altar do Senhor e ao exemplo de Cristo se humilhar, ser amável, caminhar mais uma milha, poder dizer para aquelas pessoas que te ferem, talvez dentro da sua família: eu te amo em Cristo Jesus. Tenha certeza, coisas incríveis irão acontecer na sua vida. O Senhor, Ele tem poder para te exaltar. É Deus quem exalta. Nós precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Você quer ser um líder servo?
Você quer ser uma líder serva? Você quer ser obreiro, um pregador da palavra, um pastor, um missionário, uma missionária? Pense nisso. Se você quer que a glória, o holofote esteja só em Cristo, então coloque a sua vida agora diante do Senhor. Talvez você tenha um chamado para o ministério e você está rejeitando, achando que você não é capaz, que você não vai conseguir. Deus está te chamando, porque Ele já tem te usado e continuará te usando na obra dEle. Eu convido a igreja a ficar em pé e eu quero convidar você, aonde você estiver. Este é o seu momento de você voltar ao primeiro amor e dizer: Senhor, usa a minha vida. Eu quero te servir com os meus bens. Eu quero te servir com os talentos que o Senhor me deu. Eu quero te servir, Senhor, para abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero te servir, Senhor, porque a minha identidade está em Cristo. Talvez você esteja vivendo tão desanimado, tão frio. O Senhor está te chamando nesta manhã para você ser bênção aqui na igreja, para você ser bênção na sua casa, para você ser bênção aonde você trabalha, para que todos vejam em você a manifestação da graça e da glória de Jesus Cristo. A sua, a minha, a nossa identidade é Cristo. E se você quer fazer esse compromisso e falar: Senhor, aqui está o teu servo, a tua serva, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Deus tem muito para usar a sua vida. Aqui na igreja tem muito o que fazer. Lá fora tem muito o que fazer. Mas Ele quer que você agora esteja disposto a falar: Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a tua glória. Se esse é o desejo do seu coração, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus conhece o seu coração. Deus sabe do seu desejo. Deus sabe do desejo da minha alma de servi-lo de todo o coração. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida. Abra teu coração e diga: Senhor, eu sei que eu tenho feito tão pouco, eu quero fazer mais. Mas tudo que eu estou fazendo, Senhor, é apenas para a manifestação da tua glória. Nada melhor do que servir a Jesus Cristo. Vamos orar, pode vir, que Deus abençoe suas vidas. Ó Pai, como é bom estar na tua casa. Senhor, neste mundo que nós vivemos, ninguém quer ficar por baixo, as pessoas só pensam em ganhar. Mas quando descobrem que estão com uma doença incurável, Senhor, não há dinheiro no mundo que possa curá-las, a não ser o nome de Jesus Cristo. E as pessoas, ó Deus, estão tão materialistas, preocupados até com o arranhão que alguém dá no seu carro. Pessoas, ó Deus, que se preocupam mais em ter do que oferecer. Aqui na tua casa, Senhor, nós estamos constrangidos pela tua palavra, porque Jesus foi o nosso maior exemplo, Deus, de líder servo, que se esvaziou, que se humilhou e teve uma morte cruel, uma morte maldita naquela cruz. Obrigado, ó Deus, porque Jesus se fez pecado por nós sem ter pecado. Obrigado, ó Deus, porque Jesus, sendo Senhor, sendo Deus encarnado, Ele se despiu, Ele se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Que amor é esse, ó Deus? Nos perdoe, Senhor, com o amor que nós temos demonstrado para o próximo. Queremos, ó Deus, amar o nosso próximo como Cristo amou. Queremos nos entregar, Senhor, pensar, ó Deus, menos de nós, menos em nós. Pai, queremos agora viver para a tua glória. Queremos, ó Deus, com que todos vejam a nossa identidade, porque temos orgulho, Senhor, em dizer: nós somos de Jesus, aleluia. Ó Pai, fortaleça os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, e os use agora, Senhor, aonde o Senhor está preparando, para que eles possam, Senhor, refletir como espelho a tua glória. Abençoe suas finanças, Senhor. Abençoe, ó Deus, todas as suas famílias, meu Pai. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos a partir deste momento sair daqui convictos, ó Deus, como diz Filipenses 1:6, que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Louvado e glorificado seja o teu nome. Como ministro do Evangelho, meu Deus, eu consagro essas vidas aqui no teu altar. Derrame sobre elas, ó Deus, a tua unção.
Encha-os, ó Deus, com teu Espírito Santo. Dê a eles e a elas a capacidade dos céus, para que como servos, ó Deus, possam lançar o holofote sobre Jesus Cristo. Nós te amamos, ó Deus, nós te adoramos e pedimos essas bênçãos, consagrando nossas vidas a Ti, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço em duas pessoas que você não abraçou ainda. Deseja a ele, a ela, uma manhã linda ainda e abençoada na presença do Senhor. Queridos, é muito bom podermos ouvir a palavra de Deus.